Como a fermentação gera? O que a fermentação gera? Fermentação é um processo químico com a ausência do gás oxigênio, na qual os fungos e bactérias realizam as transformações de matéria orgânica em outros produtos e energia. É a forma que esses seres encontram de produzir energia para o desempenho de sua função biológicas. Independentemente do ser vivo que está realizado, a fermentação ela sempre ocorre no citoplasma ou citosol das células e com o auxílio de enzimas, as quais atuam como catalisadores. Assim, podemos dizer que a fermentação é uma via de produção energética que utiliza uma matéria orgânica, como a glicose. Antes da fermentação ocorrer, um processo denominado de glicólise é realizado. Processo de fermentação. Como ocorre esse processo? O processo de fermentação pode ser de dois tipos: a fermentação submersa, FS, e a fermentação em meio semissólido, ou estado sólido, FMSS ou FES. A fermentação submersa ocorre em meio com a presença de água livre e normalmente com substratos solúveis. No exemplo, temos o inóculo, que está em cima, o meio, que é a água, e embaixo o meio fermentado, no caso, que já foi fermentado. E aqui temos um exemplo de fermentação química, né? Vemos a glicose passando para o ácido pirúvico e em seguida para o etanol junto com o CO2, que é a ação de leveduras. E por fim passando para o ácido acético, que é a ação da bactéria Acetobacter. Dentre os organismos fermentativos mais conhecidos estão as bactérias, os fungos, conhecidos como leveaduras, assim como alguns moluscos e alguns anelídeos. E as próprias células musculares dos seres humanos também podem realizar fermentação em condições específicas. Por exemplo, a utilização da fermentação láctea na produção de iogurtes e queijos, a fermentação alcoólica na produção de vinhos, cerveja e pães. Algumas das diferenças entre a respiração celular e a fermentação. Para começarmos, devemos entender que a respiração celular ela é um processo aeróbico. A respiração aeróbica ela ocorre na presença de oxigênio com a oxidação completa da glicose. Já a fermentação ela é o processo anaeróbico. A fermentação é um processo que ocorre na ausência de oxigênio com a degradação incompleta da glicose. A respiração celular, na qual ocorre a degradação total das moléculas, como já havia sido falado, o seu saldo energético final é de 32 moléculas de ATP. Já o saldo energético final da fermentação, que é um processo de degradação parcial da glicose, como também já tinha sido falado, é de 2 moléculas de ATP. A respiração celular ela vai ocorrer no citoplasma e na mitocôndria. Já a fermentação ela vai ocorrer apenas no citoplasma. Isso é tudo. Dando continuidade aos assuntos, eu vou falar dos tipos de fermentação. Os tipos de fermentação, eles vão ser definidos de acordo com o seu produto final. Por exemplo, se tem uma produção de álcool, essa produção é uma fermentação alcoólica. Já nos casos em que o produto do processo é o ácido lático, vai ser considerada uma fermentação lática. Dessa forma, para entender ou descobrir qual o resultado de uma determinada fermentação, basta acompanhar quais são as enzimas disponíveis no organismo onde o processo acontece. Por exemplo, no nosso organismo são as enzimas disponíveis no nosso sistema digestivo, as responsáveis em apontar os produtos de fermentação. Na fermentação alcoólica, acontece em 2 etapas. Em um primeiro momento, durante a glicolose, o piruvato se transforma em 2 moléculas de acetaldeído e com isso é liberado dióxido de carbono, o famoso CO2. E em seguida, o NADH doa seus elétrons para o acetaldeído e então temos o etanol. Um fungo presente na levedura é o responsável pela fermentação alcoólica. Enquanto nas bebidas sua função é a produção do álcool, nas massas seu papel é ajudar no crescimento, uma vez que ele libera gás carbônico que promove o crescimento da massa. Já a fermentação lática pode acontecer tanto em animais, inclusive no próprio ser humano,
quanto em plantas e minerais. A enzima responsável por esse processo é a lactato desidrogenase. Neste caso, o piruvato é reduzido e, com isso, surge o lactato. No corpo humano, a produção excessiva de ácido lático gera desconforto, quando os músculos estriados esqueléticos precisam produzir muita energia e realizam esse processo, o que pode gerar um acúmulo e a famosa fadiga muscular. Já na produção de laticínios como iogurte, a coalhada e alguns tipos de queijo, por exemplo, o queijo Minas Frescal, organismos como os lactobacilos são responsáveis em realizar esses processos. Nós temos também a fermentação natural, que é uma tendência na atualidade que remonta a tempos passados às massas de pão sem o fermento biológico. E esse processo usa uma mistura de farinha de trigo e água como isca para micro-organismos presentes no ar, que encontram nessa preparação o ambiente ideal para seu desenvolvimento e, consequentemente, para a fermentação. Como é um processo aleatório, não é possível controlar ou prever os rumos desse tipo de fermentação natural, e normalmente vão ser produzidos os ácidos lático e acético. E por fim, nós temos a fermentação acética. Se você se aventura na cozinha, o termo acético provavelmente soa um tanto familiar. A fermentação acética é produzida pelas bactérias acéticas, e nesse processo, primeiro acontece a fermentação alcoólica, e então o etanol é transformado por bactérias desta família. Esses organismos oxidam esse álcool e, como resultado, percebemos o ácido acético. E como exemplo, nós temos o vinagre